Olá, meu nome é Viviane Moraes e eu quero conversar com vocês hoje sobre como ensinar a palavra de Deus e sobre Deus para os bebês. Talvez você já tenha conhecido um pouco do material que eu escrevi. Ele foi produzido pela APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, onde eu tive a alegria de servir ao Senhor durante 27 anos. Esse é um material que ajuda a iniciar o ministério com bebês nas igrejas. Também um material direto para o professor ensinar sobre bebês para as crianças. Não só o professor na igreja, mas também a mamãe e o papai em casa, ou outra pessoa que queira ensinar sobre Deus para crianças muito pequenininhas, ainda bebês. Talvez também você conheça o material da editora Cristã Evangélica chamado Maternal. Eu também escrevi esse material. Estou dizendo essas coisas para você se localizar um pouco quem sou eu. Essa frase que você está vendo aqui atrás de mim, torne a criança sábia para a salvação, ela não é uma frase minha. Essa frase ela está na Escritura Sagrada, está na Bíblia. Talvez você se lembre de onde ela veio. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, lembrou isso para Timóteo. Talvez você não tenha uma Bíblia muito fácil aí, então vou colocar aqui para a gente poder ler junto o que está escrito. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é como se ele estivesse dizendo assim, nas palavras que nós usamos nos dias de hoje, ele estivesse falando: Timóteo, você teve oportunidade de ficar conhecendo, de ficar sabendo que existe salvação. Todos nós somos pecadores e você sabe disso. Nós somos pecadores e estamos distanciados, separados eternamente de Deus. Mas você ficou sabendo desde criança, quando a sua vovó e a sua mamãe contaram para você, quando você ainda era um menininho, sobre o Salvador. Deus prometeu o Salvador e esse Salvador veio, é Jesus Cristo. Timóteo, ele conheceu, ele ficou sábio, ele ficou sabendo que existia a salvação. Ele recebeu essa informação. Esse é o meu papel e o seu papel, como igreja de Jesus, como família dessas crianças, como alguém que ama as crianças de Jesus. Essa é a nossa parte, informar, contar, ensinar, falar para as crianças ainda tão pequenas e também para as maiores que existe um Salvador. Essa é a parte que nós fazemos. E Deus vai completar a parte que é a parte que só Ele pode fazer. Jesus nos salvou quando morreu na cruz e ressuscitou. Deus Pai recebeu esse sacrifício, perdoando os nossos pecados através de Jesus e nos tornando seus filhos. E Deus Espírito Santo é aquele que nos convence, que faz com que a gente acredite nessa verdade. E assim nós podemos fazer valer a pena aquilo que nós ficamos sabendo. Não é maravilhoso ter a oportunidade de poder tornar uma criança sábia para a salvação? Esse é o nosso papel. É o papel que cada um de nós pode exercer. Como nós podemos fazer isso? Quando nós pensamos nos bebezinhos, nós vamos pensar que a gente tem oportunidade de ensinar para ele sobre Deus desde que ele está na barriga da mãe. Se por acaso você tem acesso a essa mamãe que está grávida, talvez é você que tem um bebezinho na sua barriga, alguém da sua família próximo a você. Você pode conversar com a barriga, que coisa estranha. Não é tão estranho assim, porque lá dentro já tem uma vida. E isso já é comprovado na ciência, de que não que ele esteja entendendo o que nós estamos falando, mas as sensações, os sentimentos que ele escuta, a voz que ele escuta, a maneira como nós falamos. Quando essa criança nasce e ela escuta aquela mesma voz, falando aquelas mesmas palavras ou cantando aquelas canções, aquela criança se tranquiliza, ela sabe que aquilo é comum, é normal para o ouvido dela, e aquilo acalma o coração dela, a mente dela, e ela vai prestar atenção no que está sendo falado. Então, desde que ele está na barriga da mamãe, quando ele nasce também, bom, aí ficou mais fácil para nós. A criança já nasceu, vamos dizer que você trabalha numa escola, num berçário, talvez você trabalha na sua igreja, você pega aquela criança, ainda um recém-nascido, ele chegou no mundo agora, não sabe de nada, mas ele começa a perceber as coisas à sua volta. O bebê é muito inteligente e nós precisamos aproveitar toda oportunidade para ensinar sobre Deus. Como?
É isso que a gente vai ver devagarinho, as formas como nós podemos fazer. Todo ser humano, todos nós, aprendemos por imitar. Não é assim? Presta atenção. Quando a gente nasceu, nós não sabíamos de nada e a gente nem lembra como era. Mas com certeza, todo bebê fica muito atento a tudo que passa à sua volta. Ele presta atenção como as pessoas se movimentam, como as pessoas conversam, como se comunicam. Ela começa a aprender como chamar atenção. Elas imitam os outros. Presta atenção na boca da pessoa que está conversando. Aprende aquela língua que está sendo falada. Numa casa onde as pessoas falam muito alto, geralmente a criança que é educada dentro dessa casa também vai falar muito alto, porque ela aprende pela imitação. Isso faz com que a gente lembre de vários exemplos bíblicos. No Antigo Testamento, Deus falou várias vezes para o povo dele. Em especial, a gente lembra bastante de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus falou mais claramente, mas falou em outros lugares também, que os pais deveriam ensinar aos filhos. O pai e a mãe são modelo. Os filhos vão imitar o que os pais fazem, o que os pais falam. É exatamente isso. No Novo Testamento, a gente percebe o próprio apóstolo Paulo falando: sejam meus imitadores, como eu também imito Jesus. Então, nós que somos de Jesus, precisamos imitar Jesus. Olha como é fácil deixar que as crianças nos imitem e conheçam a Jesus. Nós tornamos a vida dela mais fácil. Eu fico pensando, eu agradeço muito os meus pais. Eu tive a alegria de ter um pai e uma mãe que muito cedo conheceram o Senhor Jesus. Então, eu nasci numa casa onde o meu pai e a minha mãe conheciam a Jesus e imitavam Jesus, tinham um caráter de pessoas cristãs de verdade. Então, eu não tinha costume de ouvir meus pais falando palavrões, falando mentiras, brigando, gritando. Eu não via essas coisas, por isso tornou a minha vida muito fácil. Para mim é muito fácil não falar palavrões, não mentir, ou é muito fácil não gritar com as pessoas. É mais fácil do que para outras pessoas que cresceram numa casa onde essas coisas acontecem, porque os meus pais imitavam Jesus. Eu procurei fazer o mesmo com as minhas filhas, imitar Jesus, porque quando eu imito Jesus, as minhas filhas podem me imitar. E assim as crianças que convivem comigo. Se você tem Jesus como seu Salvador, imita Jesus. Isso é o começo de tudo. Não só para os bebês, não só para crianças, mas para pessoas de todas as idades. É isso que eu e você que temos Jesus precisamos fazer. Precisamos imitar Jesus. Se nós imitarmos Jesus em tudo, então todas as pessoas vão olhar para nós e vão conhecer o Senhor Jesus. Agora, o que mais podemos fazer além disso? Isso seria suficiente se a gente fizesse a lição direitinho, não é? Mas nós podemos fazer mais também. Conhecer as crianças. Então é importante, se você vai trabalhar com os bebês, conheça mais sobre os bebês. Isso não é difícil. Hoje, com a internet, há sites que contam para nós como as crianças se desenvolvem, como ela age quando ela tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, que tipo de brinquedos a gente oferece, de brincadeiras. Há livros excelentes no mercado sobre isso. Mas hoje a gente vai ver algo bem rapidinho que vai poder ajudar bastante você. Vamos imaginar que na sua igreja você quer montar um ministério com seus bebês, então, recém-nascidos até 2 anos de idade. Por que a gente pensa numa faixa etária tão grande? Crianças nessa idade mudam muito, não é? É tão rápido a mudança de uma semana para outra. A gente já percebe tanta mudança. Talvez você queira e tenha oportunidade de dividir mais ainda. Talvez a sua igreja seja tão pequenininha que você não consegue. Você vai ter que fazer um ambiente onde você vai ter crianças de 1 a 6 anos numa sala só, ou bebezinhos até 6 anos. Não é fácil, é bastante difícil mesmo, mas Deus dá graça e você vai tentar sempre melhorar. Vai dividir mais essa sala. Quanto mais nós pudermos dividir, melhor. Claro que vai depender de ter lugar, ambiente e também ter pessoas que queiram, que tenham recebido de Deus essa visão, essa necessidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa idade dos bebezinhos. Como essa idade muda muito rápido, uma forma que a gente pode fazer a divisão
é manter um ambiente onde os bebês ainda não andam. Geralmente, um ambiente onde os bebês ainda não andam, nós colocamos berços, por isso nós chamamos de berçário. Hoje, com aquelas cadeirinhas tão confortáveis e que o mercado tem oferecido e tão seguras, nós temos retirado os berços e já nem é mais um berçário, mas um ministério com bebês. O bebê só vai para o berço mesmo na hora que está dormindo, por uma questão de segurança. E você pode colocar então os bebês acordados, sentados nessas cadeirinhas que são seguras, onde nós sabemos que esse bebê ainda mal sabe se sentar. Então ele está confortável ali. E nós podemos então cantar com eles e outras atividades que nós vamos conversar ainda durante essa aula. Então, um ambiente, crianças que ainda não andam. Agora, você sabe, quando eles começam a andar, ninguém segura, não é? Eles ficaram tanto tempo querendo andar, agora que eles andam, eles têm muito para descobrir. Eles não querem ficar no colo, não querem ficar sentados, querem descobrir o mundo. Então eles querem se movimentar. Aí é bom que a gente tenha um ambiente o maior possível para que eles possam andar e explorar o lugar onde nós colocamos essas crianças. Vamos fazer as atividades adequadas também. Então é uma sugestão que nós podemos usar no ministério da nossa igreja com os nossos bebês. Mas existem mais ideias ainda. Como nós podemos fazer nas atividades que nós vamos realizar com as crianças no ministério que nós tivermos com os bebês? Existem algumas diferentes opções. Talvez você até conheça algumas. Nas várias andanças que eu tenho feito em igrejas, em especial pelo Brasil, eu tenho aprendido com muitas pessoas. As pessoas têm me apresentado as formas como tem dado certo nas suas igrejas. Uma forma bastante comum é quando nós pensamos, o bebê, ele não é igual uma criança que a gente pode falar para todas elas, vamos todos sentar que está na hora de ouvir a história. Todas se sentam e esperam a história. Claro que não. Tem bebê que está na hora de dormir, tem bebê que está na hora de lanchar, tem bebê que está na hora de chorar, tem bebê que está na hora de trocar a fralda. Elas têm um atendimento particular. Esse talvez seja um ministério mais trabalhado na igreja, onde nós vamos ter uma equipe que vai receber o bebê quando o pai e a mamãe trouxerem o bebê à igreja, talvez um outro parente que traga esse bebê à igreja. Alguém do ministério vai pegar essa criança e durante todo o período que esse familiar estiver ouvindo a mensagem, a aula para ele, na sua idade, essa pessoa do ministério com os bebês estará ali cuidando desse bebê e ensinando a palavra para ele. E daqui a pouco nós vamos ver como vai ser esse ensino. Então essa é uma das formas, um ensino individualizado. Digamos que é a classe VIP da igreja, tem um atendimento particular. Uma outra forma que eu ouvi também nessas andanças por aí é algo muito interessante. Os pais quando chegam, ou só o papai, ou só a mamãe, ou às vezes é o vovô, a vovó, alguém que traz a criança para a igreja, vai até o ambiente onde é o ministério com os bebês, chega ali e ele vai participar da hora da história bíblica. Talvez na abertura do culto, ou da escola dominical, se a sua igreja tiver escola dominical. Na abertura, um professor, conta a história bíblica e os bebês estão com seus próprios familiares. Não tem como ser pai e mãe, porque não cabe todo mundo dentro dessa sala. Vai ter que ser apenas um da família do bebê, que vai segurar o bebê e vai ajudar o bebê a ouvir e prestar atenção no que o professor está ensinando. Apenas um professor ensina a história e o papai ou a mãe segura o bebê, canta junto à música. Fica bastante interessante porque assim o pai e a mãe escutam a história e durante a semana podem repetir a história em casa. Podem cantar a música que a professora ensinou, podem repetir o versículo que foi ensinado. É algo muito bom para ensinar o pai ou a mãe, para eles também aprenderem. E quando termina a história, talvez o pai e a mãe vão voltar para sua classe ou para o culto e deixa o bebê ali sendo cuidado por aquelas pessoas que eles confiam e sabem que vão cuidar direitinho do seu bebê. Eu vi algumas igrejas que estão fazendo esse tipo de trabalho,
Mas que quando termina a história, eles levam seus bebês para a igreja. Ninguém fica ali durante aquele período. A sala, aquele ambiente do Ministério de Bebês fica aberto caso uma mãe queira amamentar ou trocar a fralda do seu bebê, e fica apenas uma pessoa ali à disposição para servir os pais. Mas não tem pessoas à disposição para ficar cuidando da criança durante todo o período do culto. É uma forma de agir e isso é uma decisão de vocês. E existem outras formas. Não existe a forma certa. Existe a forma adequada para a sua igreja, para a sua realidade. Ok, vamos andar mais um pouco? Vamos ver aqui um pouco mais sobre os bebês, sobre suas características. Claro, são muitas, mas nós vamos lembrar bem por cima, bem rapidamente aqui. Uma delas é que eles crescem muito rápido. A gente sabe disso. Muitos bebês sentem bastante sono. A gente precisa lembrar que as crianças são diferentes. Há um desenvolvimento individual de cada um. Não quer dizer que todo bebê engatinha com 6 meses. Não, as crianças são diferentes uma da outra. Então, quando a gente fala a maioria das crianças tem bastante sono, não quer dizer se uma criança não tem bastante sono que ela tem alguma deficiência. Não é isso. Mas, de forma geral, a maioria das vezes o bebê sente bastante sono. Ela depende completamente de que alguém cuide dela. Nós sabemos, se um bebê não tiver alguém para cuidar dele, ele vai morrer, porque ele não consegue se alimentar, se vestir e tudo mais. Então nós sabemos que ele depende de alguém para cuidar dele e nós precisamos dar toda essa atenção para esse bebê. Crianças pequenas são inseguras. Ser deixado sozinho, às vezes ele chora quando a mamãe sai, o papai sai. Então vamos lembrar disso. Pode haver essa insegurança e por isso ela precisa de alguém seguro. É só lembrar o seguinte, alguém tem que ser adulto e o adulto é você. Não sinta medo, porque é você que vai dar segurança à criança. É você o adulto naquele ambiente. A criança que tem direito de ter o medo. Ela ainda está na aprendizagem da fala e dos comportamentos sociais. Ela não sabe ainda conviver com outras pessoas. Aliás, ela ainda está na fase de conhecer a ela mesma. Conhecer a sua mão, seus dedinhos, seus pés, suas perninhas. Ela ainda não está naquela fase de conhecer o coleguinha. Às vezes nós temos situações bem complicadas. Quando ela já começa a bater no colega, morder no colega, fazer experiências com o outro, porque ela não entendeu ainda que o outro é outro. É uma pessoa também. Muitas vezes a gente pode já começar a ensinar, desde pequenininho. Quando ela já começa a ficar sentadinha, a gente pode falar, olha, nós chegamos na nossa classe, vamos falar bom dia para os coleguinhas, mesmo que ela não compreenda. Sabe por quê? Quando nós falamos bom dia, boa tarde, quando nós falamos por favor, obrigada, essas palavras são palavras de consideração. Sabia que isso é um princípio missionário? Missões significa eu me importar com outras pessoas. Isso relacionado com missões dentro do Evangelho. Jesus nos chamou para sermos missionários. A missão que nós temos é de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. É exatamente isso. Se nós damos a nossa vida para falar do amor de Jesus para outras pessoas, é porque nos importamos com outras pessoas. E isso começa lá de pequenininho, quando nós olhamos e cumprimentamos e falamos me desculpa e falamos por favor. Nós estamos aprendendo a nos relacionar com outras pessoas. O bebê ainda não compreende, mas nós já podemos começar a ensinar os princípios missionários quando nós nos importamos com outras pessoas. Quando uma criança nasce, ela ainda não está usando seu intelecto, sua inteligência. Isso vai acontecer com o tempo. Mas ela aprende pelas sensações, pelo que ela sente, pelas suas emoções e também pelos sentidos. O tato, o paladar, a audição, o olfato, a visão. E é assim que elas aprendem. Elas precisam pegar, sentir, elas precisam, e a gente já percebeu isso muitas vezes, colocar na boca. Tudo quanto é objeto elas levam na boca. Isso faz a gente pensar que nós temos que tomar bastante cuidado com o que a gente vai oferecer. Que tipo de brinquedo, que tipo de objeto. Não pode caber na boquinha dela que ela pode engolir e causar um acidente. Nós não queremos isso. Tudo tem que ser muito limpo, tudo tem que ser muito higiênico e anti-alérgico. Muito bem cuidado para elas não terem nenhum acidente. As crianças são sempre muito atentas, prestam atenção o tempo todo, porque elas estão aprendendo. A gente pensa que não. A gente pensa que elas não estão prestando atenção, mas elas estão aprendendo tudo, ouvindo tudo, mesmo que elas não compreendam as palavras que nós falamos, mas elas estão
observando tudo que nós fazemos. Também nós podemos pensar e lembrar o quanto elas são inteligentes. Muitas pessoas pensam assim, quando ela crescer a gente ensina. Não é verdade. Pode ensinar de pequeno, porque ela sabe o que está fazendo. E isso é bem importante. Então, diante de tudo isso, como é que nós podemos ensinar uma criança sobre Deus? A criança, ela não nasce folgada, né? Tem gente que pensa assim, queria ser bebê de novo para não ter que fazer nada. Puxa vida, criança tem muito o que fazer. Desde a hora que ela nasce até os 2 anos, 3 anos de idade, quanta coisa nós aprendemos. Nós temos que aprender a falar, a nos alimentar. Nós temos que aprender a usar o piniquinho, a usar o banheiro. Nós temos muito, muito que aprender. Então essas crianças, elas aprendem através das brincadeiras. Muitas vezes nós achamos que elas estão brincando, mas elas são grandes cientistas. Elas aprendem todo momento. Nós, como professores, como pai, como mãe, nós que estamos cuidando do bebê, precisamos aproveitar toda a oportunidade que tiver. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não tem tempo para ficar observando outras coisas. Se você está responsável pelo ministério onde vai trabalhar com os bebês, pensa só, é tão pouquinho tempo. Na igreja, nós temos 1, 2, 3, no máximo 4 horas a semana inteira com esses bebês. Todo o restante do tempo ele vai estar na casa dele. É só esse o tempinho que nós temos. A maior parte das igrejas só tem 1 hora com esse bebê. E aí, se a gente ficar naquele período que nós vamos ficar com o bebê, a gente ficar conversando com outras pessoas, a gente ficar fazendo outras atividades sem prestar atenção nos bebês, então nós estaremos perdendo muitas oportunidades. Não quer dizer que é proibido nós conversarmos com outras pessoas lá dentro daquele ambiente. Claro que nós podemos conversar, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos aproveitar as oportunidades que aparecem. Quer ver um exemplo? Se você está dando uma banana amassada para aquela criança, você está amassando a banana, descascando, amassando e vai dando aquela banana na boquinha da criança. Enquanto você faz esse processo e você vai conversando com essa criança, olha a banana! Sabe como essa banana veio aqui? Foi porque Deus mandou a chuva, cresceu a banana e a gente pode agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor mandou a chuva e cresceu essa banana tão deliciosa. Muito obrigado pela banana. Em nome de Jesus, amém. Você pode cantar uma música. A chuva cai, ping, ping, pong, Deus mostra amor. Você pode se lembrar de um versículo que fala que Deus é bom e recitar esse versículo. Você pode ir conversando com aquela criança e lembrando a palavra de Deus, os ensinos de Deus. É uma oportunidade. Então nós precisamos estar atentos e não perder nenhuma oportunidade.